Olá, muito boa tarde. Hoje é Dia Mundial do Refugiado e não podíamos ignorar a dura realidade de tantos que experimentam a fragilidade em virtude de não serem reconhecidos nos seus direitos fundamentais. Para eles existe o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados. André Costa Jorge é o diretor desta organização e está entre nós para conversar sobre este tema. Antes, porém, ficamos com os temas da atualidade religiosa. 3 para uma festa da fé na Diocese de Leiria Fátima. Sair, escutar e festejar foram as 3 propostas dirigidas a todos os participantes. Festa da Fé. Foi essa uma das marcas na cidade de Leiria durante 3 dias. Um projeto que assinalou os 100 anos da restauração da Diocese de Leiria Fátima, quis promover o encontro entre pessoas, paróquias, carismas, congregações, movimentos e ser a expressão da alegria de ser igreja. O lema para toda a festa era esse mesmo, a alegria de ser igreja, e foi vivido por toda a cidade, nomeadamente em torno do Mercado de Santana, no Jardim Luís de Camões e na Praça Paulo VI, onde a Diocese era reconhecida geograficamente e através de miniaturas das igrejas das 75 paróquias que a compõem. Quando abrimos ali o mapa, andavam algumas pessoas de uma ponta da Diocese e começaram à procura da sua igreja paroquial. Não encontraram, foram encontrando outras. E houve uma expressão que foi esta: olha, não sabia que esta terra também era da nossa Diocese. Já ouvi falar nesta terra, mas não sabia que era. E apesar de sermos uma Diocese pequena, este não conhecimento aqui se calhar esbateu-se um bocadinho, porque as pessoas puderam ver o mapa, puderam contactar com os outros, puderam visualizar a própria maquete da igreja da outra comunidade. Pelos jardins, nas conferências, celebrações e, sobretudo, no Mercado de Santana, foram muitas as ocasiões de diálogo, de surpreender quem passava e procurava informações sobre uma congregação religiosa ou indicações sobre um projeto em curso na Diocese. Portanto, nós somos a Ordem dos Frades Menores, OFM, sim. Agora a seguinte é se veio antes ou depois da restauração da Diocese. Não é restauração, Portanto, nós temos 800 anos, a Diocese tem 100. Nós somos uma ordem religiosa ligada muito também ao carisma da espiritualidade franciscana, com a pobreza, com os mais pobres, com aqueles que padecem de dificuldades, ligados a várias instituições. Portanto, temos muitos carismas e muitas variedades e muitas cores na igreja. Nós procuramos responder às perguntas que eles nos trazem e depois partilhar um bocadinho do nosso carisma, daquilo que é a nossa presença, a nossa atividade, o nosso carisma franciscano aqui. Perguntam bastante sobre São Francisco, sobre a vida de São Francisco e aquilo que os suscita a curiosidade. E nós vamos um pouquinho interagindo com os jovens, com os adolescentes, com as pessoas que nos procuram. Qual é que é a missão dos focolares? Okay. Então a missão dos focolares é construir um mundo unido e o lema, aquilo que é o que todos sejam um. Quantos anos é que tem? O movimento? Sim. O movimento nasceu em Itália em 1943 e a sua fundadora é Chiara Lubich. Foi em Trento que começou o movimento, na altura do tempo de guerra, e Chiara interrogou-se, mas haverá algum ideal que nem as bombas possam derrubar? E ela descobriu que esse ideal era Deus e fez dele o ideal da sua vida. E depois hoje vocês lançaram este dado, porque estamos também a apresentar um dos projetos que foi baseado um bocadinho também nesta pedagogia de Chiara Lubich, que é o dado da paz e que faz parte do projeto Living Peace, um percurso de educação para a paz. Um projeto de educação para a paz que nasceu no Egito e que marca a presença dos focolares neste mercado dos carismas. Um entre muitos que se mostram e indicam o contributo que dão ao dinamismo católico na Diocese. Fazemos a divulgação da nossa ação aqui, foca-se essencialmente no apoio às famílias que nos procuram, não distinguimos ninguém e temos vários projetos a nível da infância e da juventude. Nós somos um movimento católico de estudantes, somos um movimento de estudantes na igreja e católicos na escola. Muitos jovens ficam assim um bocadinho do género, movimento católico, o que é isto? Mas depois, quando começam a ver bem o que é,
começam a perceber que, ok, isto até se calhar é um bom partido e é um bom movimento para crescer e ficam interessados e gostam, geralmente. Dinamismo e criatividade no mercado, onde era possível encontrar nas várias montras projetos, missões, causas e organizações católicas na Diocese, partilhadas em diálogos, mostradas nas imagens e transmitidas de muitas formas: a música, os jogos, o teatro. Quando Nossa Senhora apareceu, estávamos a construir uma casa de pedra, então não lembro, e depois vimos Nossa Senhora. Acho que foi o momento mais feliz da minha vida toda. Olha, Francisco, esta vai ser a pedra de Nossa Senhora. Estou aqui. Mais alto. Vou contigo. Eu estou. Acho fantástico, por exemplo, por aqui temos muitas congregações e acho que somos quase o único movimento jovem que está aqui e dão-nos muitas vezes os parabéns porque gostam desta iniciativa nossa, de nos mostrarmos, e faz falta movimentos jovens como o nosso. Acho esta iniciativa muito interessante porque para a Diocese ter esta iniciativa de conseguir congregar tantas as pessoas daqui da Diocese que é muito importante neste ano da restauração dos 100 anos da Diocese de Leiria Fátima. É uma experiência muito positiva pelos carismas, por dar a conhecer, ficamos surpreendidos com tantos carismas, com tantas congregações que às vezes nem damos por isso se não houvesse esta fé, ou seja, e é viver em comunidade, viver em igreja. E foi essa a descoberta que todos os participantes foram convidados a fazer, com dinâmicas próprias para cada grupo, nomeadamente os da catequese. Os adolescentes e jovens foram desafiados a percorrer a cidade e a escrever o livro da história da Diocese. A ideia geral desta atividade de hoje é que havia um livro sobre a Diocese, sobre a história da Diocese que desapareceu, e eles foram andando à procura porque foram encontrando umas páginas perdidas em alguns lugares, e eram estas páginas perdidas que foram juntando e que têm agora o seu livrinho com a história da Diocese que levam para casa. Já os mais novos, os primeiros grupos da catequese, ficaram a par do que é a Diocese de Leiria Fátima e foram convidados a escrever uma carta ao Bispo diocesano. A dizer aquilo que queria, no fundo, ao que está disposto também a poderem colaborar eles naquilo que é a construção da Igreja. O Sr. Bispo ainda não recebeu as cartas, vai recebê-las depois, mas estão escritas para nos entregar. Iniciativas que invadiram a cidade de Leiria convocaram todos os diocesanos num projeto que quis solidificar o sentido de pertença. E daí nós tentarmos desenvolver nesta festa atividades que fosse desde as crianças mais pequeninas até aos idosos, abrangendo todos os setores, todas as idades, a diversidade dos movimentos e dos departamentos da Pastoral Diocesana, todos se envolveram de facto na realização desta festa, para darmos este sentido de comunhão, este sentido de união entre esta igreja que é a Igreja de Leiria Fátima. O propósito de todas as atividades passou por 3 ações: sair, escutar e festejar. O festejar por razões óbvias, festa. O sair porque viemos para as ruas da nossa cidade, o centro da nossa Diocese de Leiria Fátima, e o escutar porque também propusemos momentos de escuta, de interioridade, de escuta da palavra, o escutarmos uns aos outros na mais diversidade de cada um, e escutar o que é o outro e dizer ao outro o que cada um é. Foi esses os objetivos que tentámos concretizar nesta festa. Uma igreja que toma a iniciativa de ir para a cidade dos homens, que é o que aqui acontece, levar a cultura do encontro, do encontro, do convívio, da fraternidade, por conseguinte da alegria. Depois o escutar Deus naturalmente, em primeiro lugar da sua palavra, mas escutar-se uns aos outros, partilhar as alegrias, partilhar as dificuldades uns dos outros. Portanto, escutar também os sinais dos tempos, que é que Deus nos pede neste momento, portanto, e finalmente festejar, quer dizer, dar um testemunho da alegria de ser igreja no meio do mundo. A Festa da Fé, nos 100 anos da Diocese de Leiria Fátima, renova um projeto já realizado nesta cidade
E para o bispo diocesano é um projeto determinante para que a cidade não se transforme num deserto espiritual. É uma igreja voltada para fora. É uma igreja que leva à cidade dos homens também a dimensão cultural, convivial, fraterna, para que a cidade também não se torne um deserto espiritual, porque corre esse risco. Se fecha só nos aspectos do negócio ou enfim, empresariais ou isso. aqui. Mais alto. Estou. Muito bom. Vocês são fantásticos. 3 dias que possibilitaram a todos os participantes a experiência da alegria de ser igreja. Para isso, a proposta foi sair, escutar e festejar. Agência.eclésia.pt é o portal onde encontra estes e outros temas em atualização permanente. Agora o Dia Mundial do Refugiado e os desafios que uma iniciativa como esta lança à nossa forma de vida e de pensar. É por isso que temos connosco André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Este é um dia muito especial, mas certamente o que o torna especial não é o dia em si, é o efeito que ele pode provocar na mudança de atitudes em cada um de nós, não é? Justamente, no momento em que vemos alguns sinais preocupantes também dentro da Europa, recentemente a Itália, os novos governantes já vieram assinalar também uma postura xenófoba face ao drama dos refugiados. Continuamos ainda na sequela daquilo que foi a crise dos refugiados de 2015. Estamos longe ainda de resolver, de tornar a questão dos refugiados uma questão assumida sobretudo pelos decisores políticos, pelos grandes responsáveis internacionais e, portanto, assinalamos este dia com um misto de alegria, dizendo que cada um destes refugiados, sobretudo os mais vulneráveis, as mulheres, as crianças, que sofrem os horrores da perseguição e da guerra, são para nós sempre motivo de apoio e de procurarmos que estas pessoas encontrem uma nova vida. Por outro lado, é também um tempo de preocupação e por isso assinalamos sempre este dia, e assinalamos este dia com a importância de dizer que estamos muito longe todos de resolver o problema dos refugiados e que, como o Papa também tem vindo a assinalar insistentemente, é importante dar voz aos refugiados, é importante acolher os refugiados. E o desafio que lançamos, nós, nos serviços de aos refugiados, mas em parceria com todos aqueles que compõem as mais diversas plataformas de acolhimento de refugiados, a importância de retomarmos aquilo que foi e aquilo que tem sido, e Portugal é um exemplo nesta matéria do acolhimento de refugiados. É importante não deixar que o esforço que foi feito de acolhimento de refugiados esmoreça. Portugal, para honrar os compromissos que assumiu, ainda vai receber mais imigrantes, não é? E nessa medida está a correr bem esse processo? O Estado tem mecanismos de apoio para receber estas pessoas que se comprometeu? Como é que as coisas estão a funcionar na prática? Quando vivemos tempos algo que estão a mudar, não é? A habitação está a aumentar bastante, o preço das rendas, no caso, e isso tem repercussões, nomeadamente na capacidade de alojamento de quem chega. Como é que estas coisas se vão tratando? Muito bem. Então, o governo português assumiu o compromisso de acolher pouco mais de 1000 refugiados no âmbito do programa de reinstalação de refugiados. E aqui importa distinguir o esforço que foi feito no âmbito da recolocação, isto é, a resposta de emergência aos refugiados, sobretudo na Grécia, que conhecemos sobretudo naquilo que foi a operação de acolhimento de refugiados de 2015 a esta altura, mas estamos numa outra fase. E a fase já não é de resposta a uma emergência dentro da Europa, ela continua a acontecer, isto é, esta distribuição de refugiados que já cá estão dentro da Europa, dos vários países aderentes, continua a acontecer. No entanto, importa ir mais longe
e proteger os refugiados que estão do outro lado da fronteira, que têm muitas vezes a sua vida em risco também aí. E, portanto, o programa de recolocação é feito em articulação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, num programa também ele europeu, e o Estado português propôs-se a acolher estes 1000 refugiados que referi há pouco. Do lado da sociedade civil, do lado também do Serviço de aos Refugiados e de outros parceiros que estão a operar, o que nos propusemos e que nos propomos é, desde logo, reforçar e continuar aquilo que foi feito no âmbito do acolhimento de refugiados, concretamente, por exemplo, da plataforma de apoio aos refugiados, da PAR. Portanto, aquilo que foi feito foi uma experiência fantástica de acolhimento de refugiados. Eu recordo que foram acolhidos em Portugal cerca de 1.500 pessoas. Dessas 1.500 pessoas, a PAR acolheu cerca de metade deste número, perto de 700 pessoas, muitas delas, a grande maioria, crianças. E, portanto, aquilo que nós nos propomos a fazer é continuar este esforço da sociedade civil, apoiando o esforço do Estado português de respeitar os seus compromissos internacionais em matéria de proteção humanitária. Portanto, de facto, colocam-se algumas questões, nomeadamente, desde logo, como temos capacidade de acolhimento, mas aí eu creio que, tal como no passado recente, cabe também à sociedade civil dizer sim, dizer estamos prontos e que estas pessoas terão sempre o nosso apoio para recomeçar em Portugal as suas vidas e aqui continuar a viver, se for a sua vontade. Temos uma experiência feita, temos uma rede, há uma rede de instituições no terreno que já acolheram e eu estou certo que muitas delas manterão, também a partir desta experiência feita, a vontade de continuar a fazer este acolhimento. Importa também não desperdiçar toda esta experiência e, portanto, da nossa parte, tudo faremos para que se mantenha esta rede de instituições no terreno que acolhem e que são autênticas comunidades de hospitalidade. E por isso aquilo que nós, no diálogo que temos com o Governo, é dizer que estamos prontos para apoiar o esforço português e que Portugal possa manter-se na linha da frente da proteção dos refugiados e, concretamente, dos mais vulneráveis. E para além desta dimensão do acolhimento, depois como é que estamos em termos da integração, da capacitação destas pessoas que vão chegando até nós? Como é que está a funcionar esta dimensão? Aí também decorre da experiência feita nos últimos 2 anos. Portugal não tinha uma tradição de acolhimento de refugiados e, portanto, nos últimos 2 anos foi feito todo um esforço significativo por parte das instituições de acolhimento. Também da nossa parte, o JRS foi e ainda é o secretariado técnico da plataforma de apoio aos refugiados, isto é, prestou apoio às instituições no terreno que acolheram famílias de refugiados, e há também, neste momento, no terreno, intérpretes, professores de português, instituições que apoiam e servem de eixos de formação para a integração profissional dos refugiados, e esse capital de experiência ganho julgo que é fundamental para que no acolhimento de refugiados reinstalados, e eu recordo que estas pessoas vêm da Turquia e do Egito, isto é, são refugiados que estão nestes países, não são naturais destes países, chegaram até estes países e é a partir daí que Portugal fará o esforço de acolhimento de refugiados, tal como está previsto no âmbito do programa de reinstalação. Indo concretamente à sua pergunta, há já no terreno um conjunto de parcerias locais e parcerias de âmbito nacional para a capacitação dos refugiados num processo que é faseado. A primeira grande preocupação é o acolhimento, garantir que as pessoas têm um conjunto de condições mínimas para que se possam sentir em casa. É preciso também detectar aspectos que às vezes não são detectáveis imediatamente, como questões ligadas à saúde mental, se as pessoas estão bem, porque é muito traumática, também sabemos isto da experiência, todo este processo, muitas vezes estas pessoas estão em campos de refugiados há alguns anos, e portanto é preciso ir passo a passo diagnosticando e percebendo em que condições estão as pessoas. E depois ter estratégias, e temos isso, esta experiência também já está feita, de integração das pessoas. Se estamos a falar de crianças e jovens, aqui
o papel e a ligação com o meio escolar é fundamental. Estamos a falar de pessoas em idade ativa, a integração e a ligação com o setor empresarial, com empresas e com o mercado de trabalho também é fundamental. A aprendizagem da língua, isto é, a aprendizagem do português, caso concreto, também já há uma experiência feita e, portanto, estamos aqui a aproveitar recursos já existentes e, portanto, para nós é muito importante que esta reinstalação se faça a partir daquilo que no terreno têm sido as boas práticas e que são muitas, felizmente, do sucesso que tem sido a integração de refugiados. Só para concluir, já não temos muito tempo, mas começamos a nossa conversa, começou por referir alguns sinais de alarme na Europa, através de processos eleitorais, de alguns populismos. Olhando a população portuguesa, está confiante, esperançoso em que por cá mantemos esta capacidade que nos tem marcado, de alguma forma, de acolher, de sermos hospitaleiros nesta dimensão? Este nosso projeto para a reinstalação, de apoio ao esforço nacional de reinstalação, para a reinstalação, chama-se propositadamente Comunidades de Hospitalidade. O que é que isto quer dizer? Importa-nos que manter esta linha tão portuguesa de hospitalidade, de saber acolher e acolher valorizando o outro que chega. Eu creio que ninguém está a salvo da tentação xenófoba. Nenhum país do mundo pode dizer que aqui não há pensamentos racistas ou xenofobia. Também é válido para Portugal. Mas é preciso trabalhar diariamente para que se destruam os mitos e, a partir da realidade dos factos, possamos criar uma sociedade justa para todos, em que os refugiados e os migrantes possam também aqui encontrar uma nova oportunidade e ser cidadãos como nós. Claro. Muito bem, André Costa Jorge, muito obrigado por ter estado aqui no Dia Mundial do Refugiado. Termino a lembrar que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.